Para quem acha que marca de impacto é só uma logo bonita, esse episódio do Segue o Plano tá bem especial. A gente falou sobre metodologia, posicionamento intencional e vários insights para empreendedores e marcas que querem ter 2026 um posicionamento mais estratégico, cheio de resultados eficientes. Estamos em 2026, um ano de pressão extrema para quem empreende, onde o posicionamento estratégico deixou de ser um diferencial para virar questão de sobrevivência. Hoje, nossa convidada é Bel Rodrigues, paraense, estrategista de marca e empreendedora digital. Com mais de 12 anos de experiência, a Bel já colaborou com estratégias de mais de 50 marcas nacionais, unindo a bagagem de quem atua no mercado da Faria Lima com a expertise de quem hoje opera entre o Brasil e Portugal, focada em brand pessoal e comunicação estratégica. Bel, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, estou feliz. Não, nós estamos felizes, porque não é todo dia que vem alguém com uma bagagem desse tamanho, né, Poti? Eu imagino que teria sido difícil agendar essa conversa, Poti. Pior que não. Então tá. Bel, a gente estava conversando aqui antes. O nosso tema hoje é a questão do empresário, de se esconder atrás do logotipo, de aparecer mais, marca pessoal. Mas eu queria começar que tu me explicasse, ou explicar para quem está acompanhando a gente, o que realmente seria brand pessoal. Que eu acho que é um conceito muito perdido na cabeça de muita gente. Tem muito termo que a gente traz para a vivência de marca e do mercado brasileiro que não tem uma tradução livre, né? Branding não, é que nem o marketing, é um termo que é o que é. Fala muito, mas não diz nada? Que na tradução livre a gente vai falar sobre estratégia de marca, mas estratégia tem várias camadas. Então, para mim, eu digo que o branding, ele é o dia 1 de uma ideia que vira marca. Ou de que vira um negócio, que vira um serviço, um produto ou um posicionamento. Quando a gente fala de branding pessoal, eu quero dizer como eu vou me projetar para oferecer algum benefício para alguém e ganhar por isso. Mas tu diz que como eu vou me projetar é a pessoa. Quando o CPF. branding pessoal eu sou o rosto e o nome do meu próprio negócio. Então, eu, Bel Rodrigues, sou estrategista de marca. O meu nome, o meu rosto é o que eu entrego, é o que eu sou. Então, eu posso ter, dentro da identidade do design, do universo da minha marca, várias ferramentas e mecanismos para que as pessoas fiquem familiarizadas comigo com vários sinais. Mas o branding pessoal, na essência, é por que eu vou fazer isso, como eu vou fazer e para quem eu vou fazer. Bora lá. Por quê, como e para quê? E para quem. Essas 3 perguntas eu dificilmente escuto as pessoas fazendo, né? Então, quando vai começar alguma coisa. Geralmente eu vejo o ser humano e o empresário, quando ele vai criar algo, ele fala assim, se eu gosto, todo mundo gosta. É porque você fica no hiperfoco, né? Uma bolha. E que no final das contas a gente levanta da cama não só para fazer dinheiro, mas por motivações pessoais. Por isso que o propósito, visão, missão, valores, que é esse lado mais empírico do ser humano quando vai empreender, ele não é completamente desconexo das ações. Então, é o sonho, mas é o movimento, mas é a ação. Só que tem gente que vai com um sonho mais direcionado pro branding e acaba fazendo branding sem saber. E tem gente que fica muito perdida, gasta tempo, gasta dinheiro, gasta recurso e se frustra, porque não acha o como, o porquê e nem o pra quem. E não valida nem o serviço nem o produto no final das contas. Tu acha que no final as pessoas só querem ficar famosa? Por que eu tô te perguntando isso? Um tempo atrás, uma pessoa que hoje é próxima de mim chegou, Ricardo, eu quero ser famoso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, mas por que, né, tu quer ser famoso? Ele não sabia me responder por quê. E ele queria realmente que agora entendendo que o brand pessoal dele refletisse isso, né, que ele fosse conhecido e tudo mais. Mas ficar conhecido por ficar conhecido não te dá retorno nenhum. Não, fama, né? A fama, sei lá, faz sentido o que eu tô refletindo aqui contigo? Faz, porque se a gente for além da metodologia de branding partir pro comportamento humano, a fama ela é sedutora. A gente tá, agora que começou a reality, se a gente for falar de BBB, a gente entende que esse fascínio pela fama, pelo reconhecimento popular, pelo destaque social, acaba sendo uma forma de aprovação, né? E a gente, querendo ou não, vive num sistema social de aprovação, de destaque, de reputação e credibilidade.
Agora, quando a gente fala de branding, pessoal, que é a intencionalidade em ser visto, em estar em destaque, em ganhar holofote, aí a gente entra em algumas armadilhas sobre ser famoso ou sobre ser conhecido. Eu quero ser famoso, ser conhecido pelo que eu faço e por quem eu sou, ou eu quero sustentar um personagem? Aí vem as armadilhas, né? Que tem gente que olha alguém que deveria ser inspiração e fala, não, eu vou copiar essa pessoa porque eu quero ser famosa igual ela, eu quero ser reconhecida igual ela. Só que essas falhas dos personagens são insustentáveis a longo prazo. Agora, a fama por si só, ela é algo sedutora desde que a gente se conecta a dispositivos, a TV. Hoje, com o celular, a gente consegue consumir mais rápido e se projetar também mais rápido, né? A questão é, a gente sustenta, tem vários conteúdos, várias pessoas que viralizam e saem da bolha, que saem daquele lugar do alcance conhecido. É um caos. A fama pode ser também muito perigosa e vem cancelamento, vem má interpretação, vem esse uso indevido da imagem, do corte, da fala da pessoa. Então a fama, eu acho que ela é algo sedutora para o ser humano de alguma maneira por validação social, mas no digital, quando você está querendo assumir melhor o seu formato como profissional, ele pode ser perigoso se você não se entende nessas 3 perguntinhas aí. Cara, eu adoro essas 3 perguntas aqui. E tu falaste uma palavra que eu uso muito há muito tempo, que é intencionalidade. Uhum. Eu falo muito para as pessoas que vêm bater papo comigo aqui, falando sobre marketing digital, né? Não sou especialista, o que a gente faz aqui é muito nosso, é muito empírico, a gente vai testando, a gente vai refazendo, vai vendo o resultado ou não. Só que uma coisa muito forte da gente é a gente fala com quem quer ouvir a gente. A gente não quer falar como eu vou te falar isso? Não sei se a palavra é para ser aceito, né? Uhum. Mas a gente quer falar com quem realmente tem a nossa visão de mundo, quer falar com quem quer empreender, a gente quer falar com quem quer prosperar e a gente não está nem falando de dinheiro. Então a ideia realmente é a gente comunicar com pessoas que estejam no mesmo nível de consciência que a gente. A fama, entre aspas, claro, em muitas aspas, ela se torna consequência, né? Eu acho que as pessoas, elas invertem, elas querem a consequência sem passar pelo o processo que precisaria passar, mais ou menos essa a ideia? Porque a fama, na verdade, ela não te encontra no processo, ela é resultado. Ela pode vir numa casualidade, ela pode vir hoje num repost, numa marcação, num comentário que tu faz em algum lugar e viraliza. Mas a questão é, eu quero ser famoso por quê? Né? Eu quero essa atenção pra quê? Eu recebo essa atenção, eu faço o quê com ela? Ela vira número de vaidade, ela vira métrica de alcance qualificada, ela me ensina uma curva de conexão com uma audiência. Esse número, ele me serve de quê? Tem gente que sabe usar a fama para fazer dinheiro, tem gente que usa a fama para ficar nadando. Tem até um caso muito emblemático de acho que era uma blogueira que tentou vender alguma coisa, ela vendeu 1 ou 2 só de uma blusa, alguma marca assim. A pessoa, mas tu não é famosa, tinha milhões de seguidores, mas não vendeu nada, não converteu nada. É o clássico disso. Tem fama, mas não tem autoridade. Então assim, você usa essa fama pra quê? Pra ter views, ok. Mas aí você quer usar pra vender? Então, existem outros recursos que, além da fama, que é um trampolim, podem te trazer retorno. Mas aí a gente volta pra intencionalidade. Quem não tem um plano, uma direção, um objetivo claro, que é o mais raro, você ter clareza sobre as coisas, é o óbvio mais raro que existe. Clareza sobre o que eu quero, sobre pra onde eu quero ir. É mais difícil, né? O simples é sofisticado, né? Muito. Né? Aí é onde eu queria chegar contigo agora, Bel. Pô, tô curtindo aqui, Putinho. Quase uma consultoria aqui. É a segunda vez que eu escuto isso essa semana. Mas tá indo bem, tá legal. Então, o brand, ele me ajuda não necessariamente a ter fama, até porque a fama não faz sentido, mas sim ser um formador de opinião, ter autoridade. Um brand bem formado, ele cria essa capa ao teu redor de que ele realmente tem autoridade naquilo que fala. Um brand bem feito. Você não precisa usar... isso é um bom ponto. As pessoas que querem trabalhar a sua marca pessoal, elas não precisam virar influenciadoras, elas não precisam estar no digital. Elas podem ter planos de carreira no presencial, podem ser palestrantes, por exemplo, podem ser pessoas que dão aulas, pessoas que são líderes, que dão treinamento. Então, podem ser pessoas que nas redes sociais são mais off do que online,
mas elas têm uma forte conexão com o networking, elas têm uma forte credibilidade no mercado. Então, por exemplo, eu vou dar Antônio Fagundes. Tu achas que Antônio Fagundes precisa trabalhar o branding dele? Não, já. Ele não vai. O histórico dele já diz por aí. Exatamente. Só que ele tá numa época da carreira dele em que ele seleciona o tipo de publicidade que ele trabalha. Então, ele tem uma profissional de direcionamento de brand, que ajuda ele não só a entender qual é o tipo de publicidade no digital e na TV cabe a ele, mas como que ele pode abordar com a sofisticação a linguagem e o tratamento dessa direção artística que condiz com a credibilidade dele. Então, ele não é um criador de conteúdo assíduo, ele não é um influenciador, ele já tem uma marca consolidada, mas é sobre os momentos de carreira, onde eu quero chegar, com o que eu posso explorar em mercado, em negócios e ousar também. A gente começou no off falando do burnout do digital, a gente acaba também querendo sair da casinha e fazer outras coisas e se testar. Porque se não tivesse digital, a gente faria isso. Quantas vezes, pelo menos assim, comigo, na faculdade ou depois da faculdade, eu queria fazer um curso de férias de uma coisa completamente diferente. Ou uma oficina de outra coisa, só para ver como era, só para experienciar. Então, quando a gente tem uma estratégia de marca para um profissional, para uma pessoa, não é só colocar ela numa caixinha com uma fórmula. É basicamente dizer, se você assume que essas são suas escolhas e essas são as suas características inerentes do digital, qualquer outro movimento que você vai fazer vai ser fluido e coerente. Porque se você é uma mente criativa, todo mundo vai entender que a tua criatividade vai se expandir para outros lugares. Se você é uma pessoa mais tímida, mas ao mesmo tempo mais desenrolada em outras coisas, as pessoas vão falar, ai, faz sentido. Nem é tão a ver, mas faz sentido. A gente tem alguém na cabeça que fala, nossa, fulano inventou tal coisa, mas quer saber, é a cara dele. Super combina com ele. Então, o brand pessoal, ele é uma nuance de movimentos em que você fica confortável de mostrar o que já é seu, sem necessariamente ficar só sustentando de maneira engessada rótulos, títulos e formas de criar conteúdo no on ou no off, de relacionar. Eu já entendi que o brand pessoal aí não é um personagem que se cria, porque esse personagem é igual como qualquer filme, história acaba, né? Uma hora a casa cai, né? Fama versus autoridade, fama é muito vaidade, é necessidade de aprovação. Essas perguntas, por quê, como, para quê, para tu entender se tu estás indo no caminho certo. Mas agora eu quero chegar entre aspas, na vida real. Por que entre aspas? Porque a gente está muito conceitos e tudo mais. Eu queria trazer para o mundo prático. A gente vive hoje um cenário, vamos dizer assim, um momento em que todo mundo incentiva os CEOs, né, os donos das empresas, as pessoas que são aí os estrategistas das empresas aparecerem e serem a cara da marca. Eu entendo que pessoas compram de pessoas. Eu entendo isso é perfeito. Até é por isso que marcas tinham garoto propaganda, garotas propagandas e tudo mais. Mas tu consegue me falar de onde surgiu essa necessidade de o CEO, o presidente, o dono da empresa ser a cara da marca? E existe essa necessidade mesmo ou é só uma tendência, mais uma trend? Tu que veio da Faria Lima lá, depois a gente vai entrar nesse cenário. O que tu enxergou de lá que faz sentido hoje? Não sei se eu me fiz entender com a minha pergunta. Super, eu entendi. Assim, eu acho que esse é um movimento que ele vem com a facilidade do digital. De todo mundo ter um celular na mão, todo mundo ter uma rede social uma mídia, pra né? brincar. Então, cabe a todo mundo ser um influenciador? Cabe a todo CEO ser um influenciador? Não. Cabe todo CEO ser um educador? Não. Então, a primeira coisa é o que eu falei, assim, em outra pergunta que tu me fizeste. Quais são as tuas qualidades no off? Tu já é comunicativo, tu já é divertido, tu já é desenrolado? Ok, se tu tiver uma estrategista do teu lado que consegue pegar esse teu fluxo e transformar em conteúdo, funciona. Mas se tu tiveres que te desdobrar obrigatoriamente para se encaixar nessa performance, não vai converter. Então, tudo é encontrar o jeito. Então, se a gente for falar da CIMED, a Carla, ela começou brincando com o TikTok. E ela já era conhecida por ser extrovertida, por ser agitada, por estar sempre em movimento e sempre curiosa. O João já era mais um perfil coach de palco, aquela pessoa que domina a narrativa, que está no centro dos holofotes do ao vivo.
Ele não tinha tanta projeção no digital quanto ela, mas ele era uma pessoa que tem a carreira dele como palestrante em TEDx, em vários eventos que eu já fui, cheguei aí. Então ele tem uma presença e um domínio de palco tão bom. Talvez a Carla não tenha, porque eu nunca a assisti. Mas a criação de conteúdo dela é mais fluida para a personalidade dela. O que eu quero dizer? Com as facilidades das redes, você pode experimentar mais. Mas se ficar forçado, se não encaixar a narrativa, a edição, a sequência, não fica bom, fica distante. Então, por exemplo, Magazine Luiza, o que eles fizeram? Eles criaram a Magalu. Há 10 anos atrás, eles fizeram alguma coisa, fizeram um movimento completamente inovador no marketing digital que todo mundo achou que ia flopar e muito pelo contrário. É a marca mais bem consolidada com uma imagem digital criada ali para ser a atendente, a garota propaganda. E outras marcas tentaram replicar, inclusive, e não conseguiram. Outras pessoas tentaram, como marca pessoal, replicar e não conseguiram. Então, mais do que as tendências e os formatos, é o que se adapta à realidade, tanto do CEO quanto da marca. O que encaixa, que é fluido, que é sustentável. Porque a estratégia, você vai ver se ela dá resultado, no começo ela é uma hipótese, né? Através de pesquisa, leitura de mercado e análise de comportamento. O que você vê se ela realmente vai te trazer resultado é com o tempo. Então, se ela se aplica, se ela se sustenta, se ela traz exatamente os pontos de resultado que foram previstos lá no começo. E assim, né? Tu tens que comprar a consequência das tuas atitudes. Tu estavas falando, eu estava lembrando da minha jornada. Por quê? Porque eu sou advogado. Uhum. Só que eu não falo como advogado, eu não me visto como advogado e não frequento os tribunais como advogado frequenta. Então, é muito, entre aspas, chocante, né? Como assim tu é advogado? Pois é, eu sou advogado, prazer, Ricardo é advogado. Como se a gente Entendeu? só tivesse um jeito de ser as coisas e fazer as coisas. Aí entra a questão do brand. Foi eu não sabia, né? Foi meio que de forma intuitiva. Eu botei assim, pô, já que eu não vim de uma família jurídica, de um escritório tradicional, tô na internet, então vou tentar fazer inclusive tudo ao contrário. Uhum. E tá tendo resultado, né? Então é mais ou menos essa, não é um personagem, que eu sou assim mesmo, seria mais ou menos essa ideia. Tem uma outra palavra depois de intencionalidade que ela ficou bem famosa no passado, que é autenticidade. E assim, tanto nas minhas mentorias, com os meus clientes, em conversas eu gosto muito de falar. Pra mim, eu, Bel, defino a autenticidade como o ato de você sustentar a sua verdade. A gente acha que as pessoas autênticas são aquelas mais disruptivas, mais criativas, que inventaram coisas mirabolantes. E elas são, só que na verdade elas sustentaram tanto a verdade delas que elas precisaram criar outras formas e outros padrões. Então, existe uma maneira de você ser autêntico sendo minimalista, sendo introvertido, sendo conservador, sendo tímido. Porque se tudo aquilo é o que tu és, reverbera em todas as tuas ações, tu vai estar sendo autêntico. Então, a autenticidade, ela não é só excentricidade, né? Ela mora nos movimentos que a gente se sente confortável e representado. E aí a gente volta para aquilo que eu te falei, dessa linha constante da gente sustentar quem a gente é, pelas nossas características, nossos valores, as nossas ideias. Então, eu sou formada em administração e trabalhei na área comercial, na área financeira. Era uma coisa que era um trabalho que eu fazia bem, que eu ganhava bem, mas eu era infeliz. Eu falava, gente, que eu não quero viver assim pro resto da minha vida. E aí, com 26 anos, eu mudei tudo, fui para a área de comunicação e marketing. E completamente diferente, uma outra linguagem, um outro estilo de vida, um outro tudo. E eu falei, bom, é tão diferente, mas vai ser vai ser uma quebra tão grande de realidade, mas é o que eu quero. Porque a verdade que eu vivo hoje no mundo comercial e financeiro não é a verdade que eu quero pra mim. E Bel, como é que, pegando esse teu momento da Faria Lima agora pra cá, né? Tu teve essa ruptura, essa quebra, como é que trabalha a tua marca pessoal? Porque, pô, tu sai de um lugar, entre aspas, que tu estás consolidada, que tu investiu tempo, dinheiro, estudo, de repente, acordei, eu vou virar comunicador, ou vou trabalhar na comunicação. Como é que tu trabalhou ou trabalha isso para ficar mais fluida essa transição? Existe alguma coisa que pode se fazer? Olha, nessa transição de carreira? Tem 10 anos que eu fiz uma transição de carreira agora, né? Quando eu decidi que eu queria mudar, eu precisava de um bom motivo para justificar para minha família, né? Depois de eu ter feito faculdade, feito pós-graduação, tudo no financeiro, eu fiz uma prova para a USP em comunicação e marketing.
E aí eu falei, se tudo der errado, pelo menos minha família me apoia, que eu vou estar estudando na melhor universidade do Brasil, então eu tenho essa carteirada. E aí foi assim um tiro muito no escuro. Tudo que eu tinha planejado deu errado, tanto de reposicionamento de mercado, eu continuei trabalhando com a área financeira porque eu não conseguia me encaixar, mas estar estudando numa universidade com o nome acabou me abrindo portas. E aí eu entrei na Faria Lima, eu entrei no mundo de consultoria, entrei no mundo de brand, que era um nicho que nem eu conhecia até eu começar a trabalhar. Sendo a única paraense dos lugares, sendo a única pessoa do norte dos lugares, e entendendo como eram aquelas dinâmicas, tanto de trabalho quanto de relacionamento cultural, como que era lidar e sentar com as lideranças de empresas gigantes, assim. Eu sempre soube, eu não vou ser... não vou ter falsa modéstia. Eu sempre soube o que eu queria, onde eu queria estar, sabe? Eu falei, já larguei tudo em Belém, já deixei tudo o que eu queria, que eu achava que era confortável, tudo que eu conhecia. Então, se for pra me jogar no mundo, eu vou querer grandes coisas, e eu sei as mesas que eu quero sentar, eu sei os projetos que eu quero trabalhar, e eu não vou descansar. E tem uma coisa boa em São Paulo, que é o networking, ele faz acontecer se tu tiver estratégia. Então, se tu for te conectando com as pessoas, se tu for participando dos eventos, por mais que tu não esteja na panelinha de quem estudou com fulano, quem trabalhou com ciclano, uma hora tu entra naquela bolha. E quando tu entrar, as coisas vão se desdobrando. Trabalhar na Faria Lima foi muito importante para eu conhecer o branding na prática, para eu saber como é que isso dá dinheiro, como que se vive com consultoria em relação a isso, e por que grandes líderes de grandes marcas que são líderes do mercado Brasil e latino-americano sentam com você pagando milhões para ouvir perguntas assim, como eu te fiz agora, que são coisas óbvias, básicas, mas a complexidade do fluxo da empresa, do negócio, vai te distanciando tanto desse lado empírico, né, e mais básico, que no final das contas a conta também não vai fechar. Não fecha em contratações certas, em metas batidas, em produtos desalinhados, em experiências de clientes. Eu não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Antes de continuar, eu queria... Quer café? Alguém quer café? Sempre. Café do Bruno, lá do Alquimista Café. Bebam café de verdade. Deixar também que o pessoal... Tomar café de verdade é uma transformação na vida, né? Porque depois teu paladar vira... O paladar não retrocede. Tem um livro que falaram, que escreveram, né? Que eu acho incrível essa frase. E falar também aqui do Amazonique, do Arandu. Tomar café bom, beber pão sem glúten, beber um suco legal. É isso, né? A vida é isso. A vida é simples. Feliz no simples. Feliz a gente no assim simples. Com café premium especial. Aproveitar também para compartilhar esse episódio. A Bel tá aqui por uma puta de uma experiência, falando coisas legais, conteúdo bem, bem profundo mesmo. Compartilha com 3, 4 amigos aí. Bel, tu falaste lá que as pessoas pagam dinheiro alto, que o mercado ele não exige, mas ele compra esse serviço. O que tu vê de diferente de lá do Sul e Sudeste, até da Europa que tu trabalha, para cá, para nossa região? É apenas a condição de pagar mais caro? Ou a gente ainda não entende a necessidade de trabalhar realmente a nossa marca pessoal, que, querendo ou não, nós vendemos. Todo mundo é uma mídia, né? A internet ela só veio confirmar essa informação. Qual a diferença de mercado? Primeiro, antes de falar de diferença de mercado, eu quero falar da diferença de mentalidade. Eu fui daqui para lá achando que lá eu ia encontrar melhores profissionais, os melhores de tudo. E sendo muito sincero, há 10 anos eu vejo que a gente só está distante geograficamente, não tanto em qualidade, habilidade e competências, sabe? Isso é uma conversa que eu trago tanto outro dia a gente está falando sobre o audiovisual, sobre cobertura de eventos, sobre produção de eventos, sobre produção de podcast, sobre mentalidade de estratégia em vários nichos de comercial, marketing. E eu acho que a gente, nesse distanciamento e também, né, nessa construção de que São Paulo é o centro do Brasil em questão de ditar tendências, qualidade e regras, às vezes as pessoas só deram mais sorte de começar os negócios lá. Porque tem negócios que eu conheci aqui, startups,
ideias de produtos tão revolucionários quanto, mas que lá estava mais perto do dinheiro e do investidor do que a gente. Então, em questão de mercado, acho que a primeira mentalidade dos profissionais, assim, eu fiquei muito impressionada o quanto eu não me sentia aquém, tanto em formação por ter feito uma faculdade aqui, eu fiz uma faculdade particular, mas também os meus amigos tinham feito faculdades públicas, federal, eu aqui. Você chegava lá e você falava, gente, a gente não perde para eles em questão de formação e de mentalidade e nem de ambição. O que muda é que eles estavam mais perto do dinheiro, eles estão mais perto do movimento, eles estão mais perto de onde as coisas acontecem e a gente está mais distante. Quanto ao mercado, por lá circular esse dinheiro, lá estão os maiores centros e escritórios das multinacionais. Então, isso realmente atrai não só a mão de trabalho, mas atrai mais dinheiro e mais atenção. Hoje, depois da pandemia, muita coisa mudou em questão, né, de centros e focos, de tecnologia, de mar, até no Brasil. Assim, Recife é um polo de tecnologia que se expandiu muito e marketing também. Santa Catarina também. O ponto que eu mais entendo da diferenciação é a hora de colocar o dinheiro investido no crescimento de uma marca. Então, eu acho que onde você decide colocar, eu quero colocar mais dinheiro na minha loja física do que no meu e-commerce. Eu quero colocar mais dinheiro na minha embalagem do que no meu atendimento, no meu comercial. Então, essa inversão dos valores é uma mentalidade que acontece em São Paulo, que acontece aqui, mas que lá você é engolido muito mais rápido. Sabe? Eu acho que tem marcas novas são mais perecíveis, assim, nesse sentido, porque tem muita gente fazendo movimento. Agora, falando em grandes marcas que param pra... Eu quero saber sobre brand pessoal, eu quero saber sobre cultura, eu quero saber sobre governança, eu quero saber sobre isso. São várias pressões. É a pressão do mercado, que quer, por exemplo, um ESG da vida. E também tem dois marcos de grandes empresas. Ou elas estão fundindo com outras, farmácias que se fundem com outras, grupos que se fundem com outros, ou elas estão passando por alguma crise interna de plano de carreira e não empenho dessas entregas. E aí você, depois de fazer todas as contas, você volta para o humano, você volta para o comportamento, você volta para a cultura e fala, poxa, o que a gente está deixando o que a gente está devendo, deixando de entregar, que gere motivação, né, nesse meu trabalhador, nesse meu colaborador, no meu associado e tudo mais. Então, eu acho que o Brasil, por ser muito grande e distante, se a gente for falar norte, sudeste, assim, os mercados, eles se diferenciam por isso. Realmente, São Paulo é o coração, tudo acontece ali. Eu digo que São Paulo é um trator. Outro pega uma carona e passa por cima de ti. Mas, assim, é um potencializador de carreiras, sim, e de visão de negócio. Mas eu acho que em questão de profissionais dentro do mercado, eu falando de mim e das pessoas que eu conheço, não só do meu meio, mas dos profissionais com quem eu já trabalhei, a gente não fica aquém, não. A gente só tá mais distante. Mas, assim, tem muita coisa de qualidade que a gente faz. Logista de qualidade, produto de qualidade, atendimento de qualidade, que em São Paulo é mais fácil você achar ruim do que bom. Em Belém tem muita coisa que é mais fácil você achar bom do que ruim. Então, concordo. Eu vou eventualmente São Paulo, aquela questão de que São Paulo se encontra tudo, pode até se encontrar, mas não quer dizer que é de boa qualidade. Uhum. Tu encontra, mas geralmente é ruim. É difícil tu encontrar uma coisa boa que quando tu acaba encontrando é mais caro. Então, pelo que eu entendi, e até concordo, muito envolve dinheiro. Querendo ou não, nós somos uma sociedade mais pobre. Sim. Com menos dinheiro circulando. Eu até falo nas minhas palestras que tem um dado muito legal. Para a pessoa ser rica aqui no Pará, ela tem que ganhar 10 mil por mês. Para entrar no 1% mais rico da nossa região. Olha só o valor, 10 mil. Tu vai para Macapá, isso cai para 8,3 mil reais por pessoa por mês. Então, é pouco dinheiro aqui, né? Eu não sabia desse dado. É até mais difícil concorrer. Só que, como é mais difícil concorrer, tem menos concorrente. Então, fica mais fácil, entre aspas, de trabalhar. Até falo, a gente vive a fronteira econômica do Brasil. Uhum. Tudo que falta aqui no norte. Aí é tudo mentalidade, né?
tá faltando. Isso te anima ou te assusta? Me anima porque eu posso criar um serviço, um produto para suprir aquela necessidade, né? Mas, enfim, é isso. Só que tu falaste uma coisa legal sobre pessoas, de fazer um reposicionamento e tudo mais. Eu queria falar agora sobre esse rebrand. Pô, tem marcas aí de 10, 15 anos que de vez em quando fazem um rebrand. Sei lá, o caso mais notório do último ano, eu acho que é o Porsche, né? A marca... Porsche não, Potiguar, Jaguar. Jaguar. Obrigado, Potiguar, Jaguar. De repente a Jaguar deixou de ser Jaguar, não sei o que aconteceu, o mundo parou, Jaguar não vende mais carro, vende, sei lá, outra coisa. Geração Z. A gente pode falar de geração Z, Potiguar? A gente vai ser cancelado. Mas enfim, me dá tua opinião, me fala um pouco sobre essa questão de rebrand, em que momento a gente faz, o que a gente não tem que fazer como a Jaguar fez, porque para mim ela deu um tiro no pé e perdeu anos e anos de histórico aí. Ela afastou totalmente quem compra o carro. Me fala um pouco da tua experiência, assim, tu já viste algum rebrand mal feito? Já viste algum rebrand bem feito? Ainda no setor automobilístico, se eu não me engano, o fundador da Ford, ele disse: eu só vou deixar de fazer carros motores a combustível quando for ilegal. E aí a Ford também se reposicionou no mercado, mudando o formato de entrega. Eu acho que até aqui no Brasil ela vendeu as fábricas, né, para a BYD, olhando para esse mesmo negócio. Então, ele bateu no pé pelo que ele acreditava que a marca existia e para quem ele queria continuar entregando experiência, qualidade, né, e o produto dele. A Jaguar, a minha análise grandes marcas passam para propriedades de grandes grupos, as sociedades se diluem, esses melindres sobre contratos, eles vão dando poder que às vezes vai distanciando muito da origem daquela marca. Isso acontece também, não só com grandes maisons, por exemplo, do mundo da moda. A gente agora vai começar a se falar essas semanas da alta costura, que é como se as grandes casas, as grandes marcas tomam a cara dos diretores criativos, né, desses líderes de posicionamento e identidade da marca. Tem um ponto que eu não gosto de ser a dona da verdade, tá? Eu acho que sim, tem a decepção de toda uma credibilidade construída, de toda uma imagem construída, e quando você adota simplesmente a nova tendência, apagando a história ou ressignificando ela de uma forma que ela não é identificada, você está realmente ousando na beira de um precipício. Então, a Jaguar, ela conseguiu chamar a atenção. Era uma coisa que eles queriam. Não foi uma atenção tão boa, mas ela chamou a atenção. Ela fez pessoas conhecerem a marca e falar da marca, inclusive da história dela. Uma geração que nem tem carteira, que nem tem vontade de ter esse carro, Então, ela voltou para um ponto de atenção, mas ela também teve duras críticas no mercado, porque no final das contas, quem paga a conta dela não é o público que faz esse burburinho. Aí volta naquilo que a gente falou lá atrás, fama versus autoridade. Ela ganhou a fama, mas perdeu a autoridade, seria isso? Sim. Aí no final tira no pé. A gente não pode, eu não, assim, de maneira muito superficial e muito generalista, porque quanto à qualidade, tecnologia, a gente não consegue, eu não consigo me aprofundar nesse ponto, mas em posicionamento de marca, essa é um distanciamento muito abrupto, não foi construído. Foi você ter uma marca que era preta e branca e de repente você trazer neon, verde e amarelo e pronto, assim, traços, linhas, completamente outra cultura. E é isso que choca, né? A comunidade, esse senso de pertencimento que a gente tem, porque comunidades são compostas por símbolos, os status são por elementos, por produtos. Então, a marca pertencia a uma comunidade, a um núcleo. E, de repente, ela renega esses símbolos, esse histórico, e se coloca no meio de uma comunidade que nem reconhecia que ela estava ali, que ela nem poderia ser. Então, muito mais do que conexões, gera um ruído e um barulho que, no final da conta, não fecha. Não fecha, não vai fechar, porque tu afastou quem te compra, né? E como é que trabalha um rebrand desse, Bel? Sei lá, a Polar agora tem 10 anos.
querendo ou não, todo ano a gente muda alguma coisa, o podcast vai se atualizando, a gente vai trazendo assuntos diferentes, pessoas diferentes, imagens diferentes, né, Gerson? A gente vai trazendo aí, enfim, vários elementos novos, tentando se atualizar e trazer coisas novas. Se eu quisesse fazer um rebrand hoje, começaria por onde? Os porquês, né? Toda marca de produto e serviço, ela bebe da fonte do seu líder. Ou é o seu fundador, ou é o seu CEO atual. Então, alguém decidiu isso, alguém aprovou. Várias pessoas aprovaram o rebrand mal feito. Várias pessoas pagaram por esse rebrand mal feito. Mas quando a gente está falando de uma marca como a tua, em um momento que você, na verdade, quer continuar o movimento e não ficar engessado, os primeiros pontos a serem vistos é analisar a tua história. O que a gente fez? Reconhecer a trajetória. Esse reconhecimento de pequenas vitórias que só quem é do operacional sabe. Esse reconhecimento da jornada, dessas transformações, do que foi acontecendo, para tu entender qual é o solo fértil que faz sentido o próximo passo. Ou, nem tanto sentido assim, mas como é que eu conecto esse próximo passo com o meu momento atual? Então, o rebrand, ele não precisa ser óbvio, ele só precisa ser construído. Como é que você traz essa audiência, como você traz esse público, os meus clientes para essa outra página. Vamos supor... contar uma história, Bel, que eu tô pensando aqui enquanto tu fala. Seria contar uma história, porque uma história ela é fluida, né? Ela vai acontecendo, não ficaria só na página 20. É uma coletânea. Desculpa te interromper. Não, mas é uma coletânea, é como se fosse isso. É como se fosse um volume, o terceiro volume desse livro demora 5 anos pra sair, mas vai sair. Em algum lugar. E os personagens são os mesmos. E tu já sabe que há 5 anos atrás, naquela edição, eles já tinham outras ambições. Então, na vida adulta, tendências de mercado, tendências de negócio, você até espera que não esteja no mesmo lugar e que tenha mudado ou inovado para algum lugar novo. E nessa questão do brand, da marca, de rebrand, eu consigo levar a atenção do meu cliente, até do meu parceiro, para onde eu quero. Não sei se eu me fiz entender, deixa eu tentar ser mais claro. Vamos pensar no podcast. Pô, a gente está 5 anos aqui trabalhando, a gente trazia assuntos um pouco mais diretos, agora a gente está falando um pouco mais profundo, a gente está, entre aspas, evoluindo, né, indo para um outro caminho mais profundo de assuntos mais profundos. Só que isso veio uma construção e a gente foi trabalhando a nossa comunicação toda para cá. Faz sentido a gente levar o olhar do nosso público para onde a gente quer, ou a gente tem que acompanhar para onde o cliente está olhando? Tu me entendeste? De vestibular. É uma ótima pergunta, porque a gente, quanto comunicador, a premissa natural é que a gente olhe para os nossos interesses, a partir deles, eles são tão interessantes para mim que eu quero gerar interesse para o outro. Mas a gente vive num mundo digital em que ficar no scroll e feed de várias redes é tão rápido, em 1 minuto a gente fez tantas ações que não foram tão conectadas, que a informação ela passa muito vazia. Então, a gente acaba achando que a gente precisa performar e aí a gente busca, através da performance, gerar interesse, em vez de buscar o interesse exterior. Então, qual seria o movimento? Bel, que eu acho interessante de comunicar para ti. E aí eu vejo se dentro disso tu tem algum interesse. Qual é o perigo? O que é que tu quer se interessar primeiro em falar? Eu olho primeiro para ti, eu olho primeiro pro mercado, depois eu vejo se esse é um movimento genuíno meu. Então, quando a gente fala de rebrand, o rebrand ele vem por quê? Porque eu sinto que o mercado está me impressionando, ou porque eu sinto que eu não caibo ainda, né, não caibo mais nesse ambiente que eu me coloquei. Ou eu sinto que eu já estou a ponto de querer testar alguma coisa, de inovar em algum sentido. Por isso que eu falo que toda marca ela bebe na cabeça do líder, do fundador. Essa decisão vem dessa liderança. E esse motivo tem que ser empírico, tem que ser motivacional e ele tem que ter com base na história e repertório da marca em momento atual e uma leitura de mercado. Porque também aquilo que a gente também conversou no off, a pessoa está tão dentro da ideia dela, que ela está tão interessada, que sem conversar, que sem pesquisar, ela já deduz que é interessante para todo mundo. Só que é que nem quando tu chega em casa super feliz para dar uma notícia e tá a tua amiga lá super triste, porque tá de TPM.
Não importa se tu tá feliz, ela vai estar na energia dela. Se tu não conseguir fazer uma introdução da notícia feliz que tu chegou da rua enquanto ela tava em casa vendo filme, vocês não vão se conectar. Então, como é que eu crio essas pontes? Como é que eu vou conectando esses pontos de interesses meus com o que eu entendo que também é interessante para essa minha audiência, para esse meu cliente, para esse meu parceiro, né? Esse meu ecossistema. Então, eu posso deduzir que um dos maiores erros aqui do rebrand é eu achar que o que eu imaginei como interessante, no final não é tão interessante assim. Só que eu tenho que ter a consciência também de que eu não vou mais ser interessante para todo mundo, já que eu estou mudando um pouco o meu rumo. Eu vou achar novas pessoas que me consomem e vou perder também algumas pessoas ao longo do caminho. É normal. É natural esse movimento. Tu falou duas coisas, não e sim. Assim, a primeira não é porque eu acho interessante que não é interessante para todo mundo. Não é isso. Vai ser interessante para alguém. E tudo bem que não é para todo mundo. Porque a gente não conecta para todo mundo. Então, se um adolescente, um adulto e um idoso entrar na Porsche hoje, cada um vai ser impactado pelas mesmas coisas e os mesmos sinais. Só que quem vai se conectar é quem tem um interesse mais latente pelaquela realidade. Então, saber e entender que a gente não vai conectar com todo mundo, que a gente não vai ser relevante para todo mundo e que a gente não vai ser interessante para todo mundo, é libertador. Porra, muito. Porque uma coisa é a tua tia não entender o conteúdo que tu fizeste, outra coisa é teu cliente entender. Porque no final das contas, a fama, o ego. Eu quero que meu universo no Natal todo mundo entenda o que eu estou falando. Até hoje ninguém na minha família entende o que eu faço, mas todo mundo fala que eu trabalho com marketing aí, com esse negócio. Tá igual eu, minha mãe até hoje manda link de concurso pra mim, pô. Como assim, eu vou fazer concurso agora? Exatamente, de vez em quando vem assim. E Bel, me fala uma coisa agora sobre a nossa região. Onde é que eu quero chegar? Uma opinião minha, tá, pessoal? Eu acho que às vezes nós, empresários, a gente fica muito caricato. Essa questão da regionalidade, do Amazônia, do Pai d'Égua, de não sei o quê. A gente fica muito caricato e particularmente, eu não gosto. Eu acho que fica feio. O que tu achas dessa questão do brand, da gente usar elementos regionais? Tá tudo bem, não tá? Faz sentido, não faz? Depende de quem te compra. Como é que funciona? Interessante. Outro dia eu tava vendo um conteúdo aleatório do algoritmo que me jogou de uma moça que todo mundo tava questionando, falando, nossa, mas você não parece que é do Pará. Porque ela não fala muita gíria, porque ela não sai muito, porque ela não é muito do rolê cultural. Ela é mais uma criadora, assim, de lifestyle ali, das rotinas dela. E isso é muito engraçado, porque a Amazônia ficou na moda, né? Então, você falar que você é da Amazônia, você usar símbolos daqui, é quase que um uniforme. E eu acho isso muito desconfortável no momento em que se não tem a ver com a personalidade da pessoa. Não é porque tu és daqui que tu tem que saber todos os lugares, que tu tem que gostar de todas as comidas. Quantos amigos a gente não conhece que não gostam dos mais clássicos da cozinha paraense? Até na família. Eu mesma fui começar a comer maniçoba depois de adolescente, porque eu tinha 18 anos quando eu comi maniçoba. Porque eu olhava aquilo, me assustava a imagem, mas hoje é a minha comida preferida, assim, já ninguém faz mal de maniçoba do meu lado. Mas a Bel da infância não gostava. Eu acho que se a gente for falar de fama, trazer o elemento Amazônia para ter fama, para mostrar ali representatividade, pode parecer forçado. Tem muita gente que tá fazendo e tá parecendo forçado e a gente sabe que é forçado. Tem gente que só continua fazendo e usando elementos, símbolos e frequentando os lugares porque gosta. Eu, particularmente, eu sou uma paraense bem apaixonada por Belém. Quando eu saí daqui, eu fiquei mais ainda porque eu comecei a valorizar. Foi um choque muito grande pra mim quando eu mudei. Tanto de alimentação, eu não encontrava as mesmas coisas, não tinha essa facilidade, era tudo diferente. Mas eu tenho amigas que não comem nada do que eu como, não gostam de ir, não sabem nem os lugares onde tem carimbó, e tá tudo bem. Eu acho que a gente não precisa colocar essa régua se você for falar que é do Pará, você precisa ser caricato. Até porque existem vários mercados e vários nichos, dá pra você trazer várias vezes
de maneiras diferentes os símbolos amazônicos, a cultura amazônica, de um jeito mais realista para sua vida, para sua marca, refinado, sofisticado. Não precisa só ser exagerado, não precisa ser só no que todo mundo já conhece, sabe? Então, eu acho que mais interessante do que continuar replicando esses símbolos regionais é que cada um se sinta confortável no que lhe cabe representar. Porque eu já, por ser muitas vezes a única pessoa do Norte em uma sala de reunião, numa sala de workshop, em um projeto, as pessoas tinham vários estereótipos meus, assim, eu ficava, gente, parece que eu sou uma onça pintada, assim, tipo, perguntas ridículas de pessoas inteligentes e cultas, mas ignorantes nesse lugar de cultura regional. Então, eu acho que não precisa forçar e nem pesar a mão para mostrar que é daqui. Não precisa surfar na onda se não for sua linguagem da marca, se não for o seu mercado, se não for o seu nicho. Porque senão, se a gente mistura tudo que está muito viral e trend só para pegar essa onda, tu fica sem personalidade mesmo. Fica sem o teu diferencial. Tu se vende a tendências. Tu te vende como marca pessoal ou como marca do teu produto e negócio. Aí no final tu vai de contra tudo aquilo que o brand pessoal pega. E preza, né? Tu não vende nada, tu só quer viver da fama. Sim. E brand não é isso. Só do hype. Exatamente. E Bel, pelo que eu entendi, assim, é viver o que se vende. Se não for a tua vibe, não força. É uma frase que eu gosto muito, viver o que se vende. E tá muito ligado com o brand pessoal, pelo que eu entendi agora, né? Se não for, na verdade, se for um personagem, esquece. Vai dar ruim no final. Pode dar certo no começo, mas é insustentável. Porque o que é um personagem? Eu tô sempre me esforçando para sustentar algo que é de fora para fora. Né? E cansa, né? E cansa, porque a gente, como ser humano, a gente tem humores. Tem dia que tu tá triste, tem dia que tu tá motivado, tem dia que tu tá cansado. E aí, como é que todos os teus humores e temperamentos tu continua fazendo de fora para fora? Isso me lembrou uma história não. Eu conheci um rapaz que se vendia como consultor. Aí, pesquisando, me falaram que qual é a história dele? Ele tinha uma clínica, quebrou a clínica, faliu a clínica, aí ele tá se vendendo como consultor de clínica agora. Eu falei, porra, velho, como assim? Isso acontece muito. E assim, tem gente que vende mentoria que tá fazendo, tem gente que vende aula que acabou de fazer de curso fora do país ou fora de Belém. Tem gente que... É raro, mas acontece. Vira como palestrante de método que nunca aplicou. É uma loucura. Cara, eu fico... Então, Às vezes esse tipo de autoestima que a gente precisa quando a gente tá mal. Talvez seja isso, autoestima. Então, psicopatia, cara. Como assim? Olha, eu quebrei, vou te ensinar a não quebrar. Porra. Pra mim, não é tipo a MFM, não combina, cara. Mas, enfim. Bel, a gente tá indo 47 minutos, passou rápido. Olha aí, tá vendo? Eu falei que eu falava muito. Que nada, a gente tá numa conversa boa. Bel, antes da gente ir pra reta final, eu queria saber de ti. Primeiro, o que tu vê diferente na Europa, que tu tem essa experiência para lá? Querendo no nosso imaginário, a gente acha que eles são, entre aspas, mais evoluídos, né? Que tem mais técnica, que então, enfim, que tudo nasce lá, apesar de eu saber que é muito mentalidade nossa mesmo, que nem sempre acontece. O que tu vê diferente lá? E o que tu vê aqui como o principal erro do público de Belém paraense em termos de brand mesmo? Onde é que as pessoas mais erram? Eu cheguei... os projetos que eu fiz com clientes em Portugal... Eu não fui pra lá, foram todos remotos, só pra deixar mais claro. E eu furei essa bolha por causa de um trabalho que eu fiz com uma influenciadora, que ela morou em Portugal, então ela tinha essa audiência lá e ela acabou trazendo isso pra minha rede. O marketing, ele acompanha as tendências da sociedade e da cultura, né? Então, a forma como a gente vende, o marketing brasileiro ele é muito bom, porque ele é muito criativo. Ele é muito ousado, porque a gente tem as culturas regionais, então elas ditam ali pequenos trends, pequenas conexões. Eu vejo muito mais um certo conservadorismo em algumas estratégias, em algumas campanhas, mas não porque eles não são abertos, mas porque o meio, o mercado e o relacionamento das marcas em que eu trabalhei, elas eram mais...
Contidos, a palavra eram mais contidos, exatamente. Porque o europeu é um pouco mais contido na sua relação, né? Ele é, e assim, apesar de eu estar falando, a gente tá falando português, o português de Portugal, ele é diferente. Ele tem uma tratativa diferente, ele tem um tom de voz diferente, ele tem uma sacada diferente, uma ironia diferente. Então tem que tomar muito cuidado nessas nuances da comunicação, porque é uma relação diferente. Beirando até um pouco a grosseria. Vou te contar uma história, eu tava com meu sogro lá em Portugal, meu sogro fala pra caramba. E vem cá, tu és de Portugal? Aí o taxista olha, pô, seria de onde? É tipo isso, pô, não é óbvio que eu tá falando português? Eles são assim mesmo, né? Eles não tem tanto trato. E aí, entender como levar algumas reuniões e como planejar a comunicação para alguns negócios. Então, de certa maneira, é uma linguagem diferente da nossa. Você não tem tanta liberdade em algumas... Como eu posso dizer? Em algumas brincadeiras de texto. Eu gosto muito de trazer uma comunicação mais conectiva, menos burocrática para os projetos que eu tô. Então, trazer um pouco da tua personalidade, entender o universo da marca, entender o cliente. Mais coloquial, mais livre, mais é uma coisa mais informal e leve, assim, né? Acabo tendo mais projetos com mulheres empreendedoras do que com homens. E elas têm um pouco mais essa abertura de ter um tom de voz mais tranquilo, mais conectivo, não tão incisivo e direto. Então, eu acho que em questão de posturas, depende muito do mercado ali. Tem, sim, o conflito da língua, é um português, mas é um português diferente, são objetivos diferentes, e eles também são muito mais cuidadosos em cada tomada de decisão. Eles não são tão expostos quanto o brasileiro tem de explorar linguagens e comunicação, não de maneira geral, óbvio, alguns projetos que eu tive. Então, se for para comparar, assim, eu acho que acaba sendo um marketing de comunicação um pouco mais conservador, né? Não mais cuidadoso, conservador mais no sentido formal. de mais prudente. De mais prudente. E aqui na nossa região, o que tu acha que a gente erra mais nessa questão do brand? Eu acho que tem muita gente que fala que faz branding e não faz branding. Pronto, acabou o podcast. Seria isso. Eu acho que o branding, ele no papel, ele só é um papel, sabe? Se tu não dormir com essa ideia, se tu não acordar com essa reflexão, se ele não te incomodar a fazer algo diferente, a gerar um movimento, ele não entrou na tua vida. Então, ele só entra na tua vida, não é porque eu vou chegar e falar, olha, tá aqui, essa é a tua estratégia, tá? Não, agora eu falo assim, aplica, isso aqui tem que se tornar real. Porque e aí a corresponsabilidade do brand é onde eu mais gosto, é a hora de tu ter autonomia. Então, você me contrata para eu te ajudar a identificar algumas coisas, mas chega a hora que tu tem que ter autonomia como líder e como gestor. Tu não acha que a gente, eu vou me colocar também, colocar todos nós aqui, a gente não confunde causa e efeito? Onde é que eu quero chegar? Pelo que a gente está conversando aqui, eu estava pensando um monte de coisa, um monte de gente que eu conheço, eles entendem, pelo menos que eu vi, que o brand é o final. Mas eu estou entendendo contigo que o brand é o meio, para se chegar em algum lugar. Ele é o primeiro passo. Então, tu acha que envolve muito isso, se perder entre causa e efeito? Porque eu entendo agora contigo, né, como especialista, o brand é a causa de um futuro efeito que eu pretendo. Se eu quero passar que eu sou um advogado mais estiloso, meu brand pessoal tá perfeito. Agora, se eu quero dizer que eu sou um advogado mais tradicional, tá errado. Ou se tu quer dizer que tu é um advogado caro, ou se tu quer dizer um advogado acessível. Então, realmente é o efeito, é a causa do efeito que eu quero passar. Seria mais ou menos isso? Eu costumo dizer que assim, numa escada ele é teu primeiro degrau. Tu pode pular ele, mas ele vai continuar lá. Inclusive, não ter brand é um brand. E aí, isso pode custar o quê? Dinheiro, tempo e resultados mal analisados. Então, toda marca, ela já nasce precisando desse primeiro passo, desse dia 1. Intuitivamente, sem escolha, muitos empreendedores vão na raça e vão descobrindo isso no fluxo, no processo. Como, para quem, por que eu existo, como é que eu vou fazer a minha oferta, como eu vou entregar, como eu vou me relacionar. Todas essas tomadas de decisões, né? Então, o brand, eles são as tomadas de decisão que eu sustento no dia a dia. É difícil, eu vou te dar um exemplo, a questão da Arandu, né? Que eu te falei que é uma marca aqui de dentro da casa e tudo mais. Eu
pô, eu tenho uma experiência grande de mercado, de empreender, eu me preocupei um pouco com a marca, com o brand. Só que é difícil para quem começa, tu pensar nisso tendo um monte de conta para pagar. Sim. Né? Com esse enredo que eu criei, bem ruim para ti, eu queria saber o que tu pode falar para quem está começando, quem está na reta final já, o que tu falas para esse empreendedor que, pô, ou não está pensando, ou pensa de forma bem aquém, o que tu falaria para essa pessoa agora? Quanto que é uma caneta Bic? Sei lá, o que Pega uma caneta Bic de R$2, um papel sulfite, um A4 e escreve. Tem que tirar da cabeça. A coisa mais fácil de fazer é tirar as coisas da cabeça. E é a última coisa que os empreendedores fazem. Não existe um lugar em que as coisas estão anotadas em objetivos, em prazos e metas. O simples fato de tu desafogar isso da cabeça, porque é o óbvio, mas ele fica ali te sombreando, depois tu toma uma decisão e o que estava ali, tu só pega e joga essa nuvem pro lado e toma uma decisão para um outro caminho, porque tu tem que pagar conta, porque tu tem que contratar alguém, porque tu tem que pagar fornecedor, porque alguma coisa extraviou, porque não chegou no prazo, porque o cliente reclamou e tudo mais. Então anota as decisões. Existem as contas, existem as tuas anotações de contabilidade, as tuas anotações de estratégia da marca, elas são tão importantes quanto, porque elas vão te fazer poupar dinheiro ou elas vão te fazer gastar mais. Então, por exemplo, se o meu objetivo é começar como um e-commerce e depois ter uma loja física. Então, se tu já tem isso escrito, tu já sabe o custo que isso vai ter. Mas, se o teu objetivo é ter um e-commerce e alguém falou, eu tô com uma sala livre. Mas isso também era um objetivo. Tá, mas e o primeiro? Como é que tu pensou do teu investimento nesse teu dinheiro? Qual é a ordem do teu investimento? A gente volta para aquele outro lugar. Se tu não tem anotado, se tu não tem escrito, fica tudo na cabeça. E a cabeça, ela é volátil, porque a gente acorda com os nossos humores, emoções e prioridades. Então, realmente, o marketing nem sempre ele entra como uma prioridade. Mas tu vai fazer o marketing de qualquer jeito, porque tu precisa atrair clientes, tu precisa vender, tu precisa de dinheiro. Então, o que eu posso fazer isso hoje é anotar no celular, mas anotar não para esquecer, mas anotar em lugares que eu possa revisitar quando eu tiver que tomar uma decisão. Entrou meu dinheiro, meu caixa está saudável. Aonde eu vou colocar dinheiro? Eu vou reformar alguma coisa, eu vou continuar com a embalagem que eu já tenho, que não é excelente, mas ela é boa. Tá entregando. Ela está entregando. E vou contratar alguém para colocar meu dinheiro em anúncio. Ou eu vou melhorar uma coisa que já está resolvida, que está funcionando bem, só para ficar excelente. Tipo, excelente no detalhe, a perfumaria, né? Então, é entender onde tu coloca o teu dinheiro. Então, estratégia não é só eu entender como eu vou ser visto, como eu vou ser projetado e como eu vou ser lembrado. É como eu vou gastar esse dinheiro. Porque anúncio é dinheiro, embalagem é dinheiro, fazer post com influenciador é dinheiro, você sair para participar de um evento, para levar sua marca é dinheiro, você sair para tomar café com alguém, você está gastando gasolina, você está gastando café, você tá gastando... Ir pro podcast de alguém é dinheiro. Exatamente. Mas é dinheiro, pô. Então, o que eu posso fazer hoje, sem nada, sem ninguém? Sentar e anotar objetivo e revisitar, e fazer uma reunião consigo todo mês. Eu olho para o meu objetivo, quanto eu tô longe, quanto eu tô perto, quanto eu gastei com isso. Então, o marketing, ele não tá tão... O marketing, branding, estratégia, comunicação, ele não tá tão longe da tua contabilidade. Ele é correlacionado. Não deveria estar longe, pelo menos, né? Não, mas é o que é, né? As pessoas não veem... Veem em setores diferentes, é engraçado. Vem como uma coisa tá aqui, outra aqui, mas... Eu até brinco, né? As pessoas enxergam a empresa como se fosse um cheque-guiche. Hoje eu vou falar com a contabilidade, hoje eu vou falar com o financeiro. E a gente entende aqui no escritório que é como se fosse um ser vivo. É tudo ao mesmo tempo. Não é? É um ser vivo que precisa de tudo ao mesmo tempo. A gente pode de forma didática tratar aqui uma coisa, depois outra, por questão de tempo. É uma estrutura viva. É uma estrutura viva, né? Então, tu vai fazer uma reunião, chama teu marketing, chama teu advogado, chama teu contador, chama um cliente importante que é parceiro, vamos reunir, vamos falar desse problema. E assim a gente vai construindo uma boa marca. Quando a gente cria alguma coisa, vamos supor, quando tu foste criar a tua marca, quais foram as primeiras pessoas que tu avisou? Tua família e os teus amigos, tua rede de apoio. Teve algum custo isso? Nenhum. Então, mas o que foi uma intenção, foi um objetivo, foi uma atitude. Então, isso já é o quê? Conexão, levar a palavra do produto. Mas aí entra lá no início da nossa conversa, não sei se levar a palavra aprovação. Uhum. A gente tem medo de falar por não ser aprovado, né? Será que vão criticar? Será que não vão? Mas aí fala mais de ti do que do mercado. Eu, assim,
para empacotar tudo isso, eu costumo dizer, eu fiz um curso com 2 profissionais de branding e elas falavam isso, né? Quando a gente, imagina um coliseu, quando tu tá lá, tu e o leão, tu vai deixar que quem tá na arquibancada te julgue como tu vai lutar com o leão, ou tu vai ouvir quem tá junto do teu lado, de frente para esse leão? Então, as pessoas em papéis diferentes vão ter suas opiniões, quaisquer que sejam. A questão é que peso eu dou para essa opinião, né? Ela tá de igual para mim, ou ela só é uma espectadora distante e para mim vai ser descartável? Cara, top isso. Bem profundo, cara. E Bel, antes de eu me despedir, como é que as pessoas, depois dessa aula aqui que tu deste, falam contigo, te contratam? Eu tô no Tá com a Instagram, carteira aberta aí? Eu tô com a agenda aberta Tá. essa semana. Vou lançar também alguns produtos digitais. Eu não sei quando isso aqui vai pro ar, mas... Meados de fevereiro, depois do carnaval, eu acho, né? Depois do carnaval. Vai estar na minha oficina. Tem uma oficina de... Dia 9? Então é antes do carnaval. Dia 10 é pro aniversário. Oh, parabéns, inclusive. Eu vou estar com uma oficina que é um produto digital online que chama Equipe, para pessoas que são uma equipe de uma só e cuidam do seu marketing, querem estar no digital sem peso, mas com uma estratégia sustentável. Meu Instagram, né, Bel Rodrigues F. E tem lá meus links de contato. E eu gosto de trabalhar com pessoas que gostam de acreditar nas suas marcas e nos seus negócios. Pô, legal, meu. Mas tu mora em Belém? Eu moro em Belém. Reside e trabalha em Belém. Eu moro em Belém. Eu fiquei como nômade digital uns 2 anos, mas agora eu tô aqui. Faço umas viagens lá e cá, mas agora eu tô morando em Belém de vez. Pô, legal. Antes de eu me despedir, só alguns recados. Já falei pra compartilhar já, né, Putin? Então compartilha, eu ia dizer que dá até azar se não compartilhar. É verdade. Episódio todo 10, 20 e 30, 3 vezes por mês. Curtam a gente, compartilhem, porque o algoritmo me ajuda a ajudar mais pessoas, vamos dizer assim, né? E é isso. Bel, eu quero só agradecer o teu tempo, agradecer a Letícia por ter me apresentado a Bel. Faltou a Letícia aqui com a gente. Faltou mesmo, pena que ela não veio. Bel, obrigado pelo teu tempo, obrigado por essa consultoria /aula. O microfone é seu. Obrigada pelo espaço, pelo convite, adorei. Espero voltar mais vezes. Já me convidando. Já marca a próxima. Então é isso, pô, te esqueci alguma coisa? Não, né? Então, abraço.